Olá, seja bem-vindo ao Zoe Online. Eu sou o Pedro. Eu sou a Natane. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Shape Cult, né? Você já está bem familiarizado, a gente relaciona elementos da nossa cultura com a Bíblia, por exemplo, filmes e livros, e a gente fala aqui um pouco sobre o que Deus conversou com nós, o que Deus falou com a gente. A gente quer compartilhar tudo isso com vocês. Estamos muito felizes em receber você mais uma vez aqui com a gente. Sim, se você não assistiu o vídeo anterior, a gente falou sobre a série The Chosen, que é uma série muito especial, muito legal. Muito bom, gente. Se você não assistiu a série, assiste. Se você não assistiu o vídeo, assiste. Esperamos que você tenha assistido aí nessa semana que a gente falou, Sim. né? Deu tempo aí de você assistir a série inteira. Se você não assistiu, o nosso vídeo tá lá, lá no nosso canal do YouTube, se você tá vendo pelo Facebook, ou aqui no nosso canal do YouTube, se você tá vendo pelo YouTube. Ali na pastinha da playlist do Shape, você encontra o nosso programa ali, ou se você digitar Shape Cult, The Chosen, você vai achar o episódio anterior. Sim, um pouco falando ainda sobre The Chosen. Se você quer saber como assistir, a gente fala tudo lá no vídeo. Onde você vai, o que você tem que fazer para assistir essa série que tá tão famosa aí, né? Sim. E sobre o nosso vídeo de hoje, dessa semana, a gente entrou no mês de agosto e, como todo mundo sabe, o mês de agosto é o mês da família, né, na nossa igreja. Então a gente vai passar o mês de agosto falando sobre filmes e séries que tratam sobre família, né, que é um tema muito bom. E tem muitos filmes, muitas séries, né, que falam sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre Os Incríveis, o primeiro filme aí, né, dos Incríveis. A gente quer conversar um pouco sobre isso. Tem alguns personagens muito bons, né? O Senhor Incrível, a Mulher Elástica, né? A Violeta, o Flecha, o Zezé e o amigo da família ali, que é o Gelado, que é um outro super-herói. Gente, é um filme muito bom. O filme 1 é mais antigo, tá? Então a gente vai dar alguns spoilers. Ele é bem mais antigo. Então a gente vai falar um pouco mais assim e dar alguns spoilers, então tome cuidado. Se você não assistiu. Mas, segundo a nossa pesquisa no Instagram, se você não segue a gente lá no @somosShape, eu quero convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, né? Lá a gente faz enquetes para você participar, para a gente poder conversar com você, né? Aqui através do vídeo e através das enquetes. Então a primeira pergunta que a gente fez foi: você já assistiu Filmes Incríveis? E para nossa surpresa, 33 pessoas responderam e 33 pessoas responderam que sim. Então 100% das pessoas que responderam ali a nossa enquete disseram que já assistiram Os Incríveis, sim. O que é incrível. Muito bom. Porque é um filme bem famoso, muito conhecido e é um pouco antigo, então é muito bom. Então quase todo mundo já assistiu, né? Sim, é uma animação muito legal. Então, a outra pergunta era quem que é o personagem preferido. Antes de eu saber das pessoas, eu quero saber de você, Pedro. Com certeza é o Zezé, é o melhor, disparado. Os melhores é o Zezé e o Flash. O Flash também eu acho ele muito engraçado. Eu gosto, eu até respondi aqui no @somosShape que eu gosto da Mulher Elástica, da Violeta, do Zezé, mas acho que o que eu gosto mais de todos do universo é a Edna. Nada de capas! Sim. Pra mim, a Edna é sensacional, Nossa, ela é uma personagem muito boa, tanto no primeiro filme quanto no segundo, que a gente vai falar sobre o segundo semana que vem. Vamos dar um spoiler já. Então, tanto nos dois filmes ela é sensacional, mas no primeiro, aquela cisma dela com nada de capas, porque se tiver capa vai engolir, e ela dá vários exemplos de heróis com capas, então pra mim a Edna é sensacional. A Edna, pra quem não assistiu, é a pessoa que faz as roupas. É a estilista deles, né? Então, várias pessoas responderam aqui. Mulher Elástica. A Duda respondeu Mulher Elástica. Yasmin, Zezé, Diego, Zezé, Maria, Zezé, a Rafinha, Violeta. O Michael e a Franciele responderam o Zezé. Então o Zezé ele é tipo o top, pelo que o pessoal respondeu aqui. A Cris respondeu a Edna. Sim, a Cris respondeu a Edna. É nóis, Edna. É nóis, Edna, não, é nóis, Cris. Então a gente teve várias respostas aqui, mas acho que o preferido da galera é mesmo o Zezé. Mas é o melhor mesmo, é o mais engraçado. Sim. Principalmente no 2, mas a gente tá aqui pra falar do filme 1. Então, o filme 1, gente, ele é de 2004, como eu falei, é um filme mais antigo.
né? E fez muito sucesso quando foi lançado. Segundo o Google, 92% das pessoas gostaram do filme. Então aí um número bem alto, né? É um filme de muito sucesso mesmo. Vamos falar algumas curiosidades aqui. Os poderes de cada um dos personagens da família ali é baseado em suas características, em suas personalidades, né? Então o Senhor Incrível ali, que é o pai, ele é o Roberto, Beto, né? Ele é o que tem a força, ele tem uma força ali muito grande, né? Super força. A super força, né? A mulher dele, a Helena, que é a mulher elástica, ela tem essa elasticidade e ela consegue fazer várias coisas. Ela cuida da família, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida de tudo, né? Se vira então... em muitas ali, e ela consegue mudar a sua forma ali, né? Então, mostra mesmo a versatilidade da mulher, né? Eu acho que é da mulher em geral. Da mulher e principalmente da mãe, né? Porque a mãe mais ainda, né? É verdade. Tem muitas tarefas, né? A Helena, ela... Não, a Violeta. Violeta, ela é uma adolescente, né? Então, tímida e o poder dela é ficar invisível. Então, o que acontece é que muitos adolescentes, né, querem ficar na deles, não querem que ninguém note. Sim. Muitos querem desaparecer, ela também faz né? aquela redoma, né, que protege eles, né? Mas acho que o poder principal dela mesmo é a invisibilidade, né? E o Flecha, que é o mais novo ali, o Zezé ainda não tem poderes, né? No filme 1 ele só solta fogo, ele não sabe o que ele quer da vida, ele é um bebê. E o Flecha, ele é mais novo, uma criança, e ele é hiperativo. E o poder dele é a velocidade, ele é muito rápido. Então mostra um pouco das características ali da personalidade de cada um dos personagens da família. Esse é o primeiro filme da Pixar com heróis que são humanos, né? Uhum. Que eles são totalmente humanos, né? Uma família de humanos com poderes, né? Sim. Os Incríveis, ele foi o primeiro filme da Pixar que foi protagonizado por uma família de humanos. Os outros, se você for procurar, inseto, brinquedo. né? Brinquedo, que é o Toy Story. Então foi o primeiro que é 100% humanos, né? A personagem da Edna, que é a minha preferida, ela foi inspirada numa estilista de verdade, da vida real, que é a Edith Head. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Mas ela trabalhou como figurinista de vários filmes de Hollywood por mais de 50 anos. Então, se você tiver curiosidade de procurar uma foto dela e comparar com a Edna, é muito parecida. Então, eles tiveram essa inspiração aí sobre uma pessoa real mesmo, né? Uma figurinista. Eu fui pesquisar Edith Head e é muito engraçado porque é exatamente... Ela tem um oclão assim mesmo, então... É exatamente a Edna dos Incríveis. Então, o que aconteceu nesse filme? A gente vai trazer um pouco um resumo aí pra você ter uma noção aí do que aconteceu. Então, depois que o governo, acontece uma série de problemas com os heróis e o governo decidiu banir o uso de superpoderes da Terra. Então, todos os heróis agora eles vivem uma vida normal, eles têm que passar despercebidos na sociedade. Trabalhos comuns, né? Isso, ele tem que ter uma vida pacata, né? A vista deles ali, dos heróis, né? Que são super-heróis, eles têm que ter uma vida normal com a família. E apesar de ser feliz, né, com a família dele, o Senhor Incrível, ele sente falta dos tempos que ele viveu como super-herói, né? Até é engraçado que no começo do filme, gente, eu sou fãzaça também de Os Incríveis, eu assisti umas 99 vezes. Isso tem um pouco de culpa do Marco, meu primo, porque quando ele era pequenininho, ele chegava na nossa casa e falava assim que queria assistir Os Incríveis. Então, tipo assim, eu assisti acho que umas 99 vezes com ele esse filme. Depois eu já assisti mais vezes também. Um beijo, Marco, se você está assistindo Os Incríveis. Então, no começo desse filme aparecem os heróis falando assim, a gente tem essa vida, a gente faz isso, como se fosse uma gravação antiga. Então ele sente falta dessa vida de super-herói, né? O Senhor Incrível é o que mais sente falta, porque aí o que acontece? Ele é recrutado por uma mulher, só que essa mulher serve ela é uma empregada de
um chefão. Que é do mal. Que é do mal, mas ele não sabe que ele é do mal, mas ele é contratado para isso, para combater o mal, né? Ele vai ter que lutar de novo, então ele fica muito empolgado porque ele vai ser um super-herói novamente, né? Só que nisso acontece muitas coisas. Ele perde um emprego, ele não conta para a família dele, a gente vai falar um pouco sobre isso. E um velho inimigo volta a atacar. É muito engraçado porque o vilão, se você já assistiu o filme, o vilão. Será que eu vou dar spoiler, o filme é de 2004. O vilão é um piazinho que ele, tipo, queria ser o Senhor Incrível, ele queria imitar o Senhor Incrível. E o Senhor Incrível, tipo, não deu moral pra ele, falou assim, tipo, vai brincar, agulha incrível. E ele vira o vilão da história, porque ele foi rejeitado pelo Senhor Incrível. Então a gente vai vendo ao decorrer desse filme, né, que a família vai ter que lutar contra esse vilão. Depois a gente vê que a Senhora Incrível vai ter que ajudar, aparece a Edna pra fazer as roupas deles. Então é um filme muito legal, se você não assistiu ainda, assista, porque ele é bem engraçado, o filme é bem engraçado, vale a pena mesmo, a história é muito legal. É isso, e a gente trouxe aqui alguns pontos que a gente percebeu que Deus falou com a gente, para exemplificar muito como é a nossa família hoje em dia, né? Como que é a família em geral aí, as casas de hoje em dia. Sim, como nós estamos no mês da família, né? A gente começou a perceber algumas características que tem nas famílias, né? Uhum. Então a gente vai dar algumas dicas que você pode lidar para dentro da sua família, que você pode trazer mudanças para dentro da sua família, da sua casa, ou também da sua família como igreja, né? Dentro da igreja como família, um corpo, né, de Cristo. A primeira lição aí, a primeira coisa que a gente aprendeu com os Incríveis é que a gente precisa aprender a valorizar as características de cada pessoa, as características individuais de cada um, tanto na nossa família, na nossa casa, como na igreja. Todas as famílias, toda família é composta por várias pessoas e por mais que sejam da mesma família, são diferentes, são totalmente diferentes, né? Uhum. Irmãos que têm personalidades completamente diferentes. Eu mesmo, que tenho um irmão gêmeo, a gente, por mais que pareça que é igual, a gente fisicamente tem muitas coisas diferentes e qualidades e defeitos diferentes. Então a gente precisa aprender a valorizar. A Bíblia fala em Filipenses 2, versículo 3, cada um considere o outro superior a si mesmo. E não é isso que muitas vezes a gente vê nas famílias. Um quer ser melhor que o outro, né? Um quer mandar mais, um quer se sobressair, um quer mostrar as qualidades melhor. Ninguém... Ou assim, entre os irmãos, né? Né? Principalmente com os irmãos, não, o pai e a mãe gostam mais de mim do que de você, né? Essas brincadeirinhas Sim. aí que no fundo querem machucar mesmo, né? E muitas vezes acontece entre marido e mulher isso também, que é algo que tem que cuidar. Um quer ser melhor que o outro, né? É algo que precisa cuidar mesmo. E algo que no filme ali que a gente percebe, por exemplo, o Senhor Incrível ali, ele quer lutar assim, sozinho, ele não quer a ajuda dos outros ali, né? Então ele não quer valoriza, ser o melhor, né? Ele não valoriza a família dele, não valoriza o próximo, não valoriza os filhos, a mulher. Uhum. Ele quer ser o incrível da história, né? Mas isso é um erro, né? Você tratar o outro como inferior é um erro. A gente não pode cometer esse erro dentro da nossa casa. A gente tem que valorizar. Por exemplo, aqui em casa a Natane é super proativa, né? Para tudo. Eu sou um pouco mais paciente, vamos dizer assim. Mas as nossas qualidades, elas se complementam. Eu ajudo a Natane no que ela precisa, ela me ajuda no que eu preciso. Não é porque ela tem qualidades que eu não tenho que ela vai ficar me atacando, me desvalorizando, e eu também com ela. Então a gente precisa aprender a descobrir o que cada um é bom no que e valorizar isso. Um outro texto da Bíblia para a gente contextualizar, Romanos 12, versículo 4 fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros
e esses membros não exercem a mesma função, que é o que acontece na nossa casa, né? Assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado todos a todos os outros. Então nós, como família, como corpo de Cristo também, como igreja, estamos ligados. Se eu machuco a Natânia, eu estou me machucando. Se eu prejudico ela, eu estou me prejudicando. E a gente vê em famílias o quanto isso demora, às vezes, para a pessoa perceber. Né? Quando eu menosprezo um, na verdade, eu estou prejudicando a mim mesmo. Sim. Quando eu valorizo a Natânia, eu também estou me valorizando. Isso dentro da nossa casa é muito importante. Valorize as características, valorize o indivíduo que está aí convivendo com você, né? Cada um da nossa casa é único, né? Tem as suas características pessoais, as suas qualidades. O que eu tenho, o Pedro não tem, o que o Pedro tem, eu não tenho. E assim a gente se completa e se ajuda, né? A ser melhor também. Um outro ponto que a gente tirou aqui, que é muito importante, que o filme trata a respeito, é sobre segredos. Mas a gente quer dizer aqui, não guarde segredos da sua família. No filme, o que eu acho que qual é o grande erro do Senhor Incrível é que ele esconde várias coisas da sua família e isso vai virando uma bola de neve. E é assim com a mentira, né? A gente fala que a mentira ela tem perna curta e ele vai virando uma bola de neve. Ele é demitido, então ele recebe essa proposta para ser um herói, ele não sabe direito como que funciona, mas é uma missão, ele vai sozinho e ele esconde tudo isso da esposa dele e da família dele, ele não conta, de repente ele chega com um carrão em casa, ele tinha um carro velho lá e daí depois ele chega com um carrão, ele não sabe, a Helena nem entende o que está acontecendo direito, ela acha que ele foi promovido no trabalho. Então, ele esconde, né, várias coisas e depois, lá no final do filme, né, quando ele descobre lá que é o Gulli Incrível, que é o vilão, ele acaba precisando da ajuda da família dele e aí... Ele tem que contar toda a história. E tipo assim, ela acaba descobrindo por conta própria, então é muito chata a situação que acontece no filme. Mas além de acontecer esse tipo de situação chata em filme, a gente sabe que às vezes acontece dentro das nossas casas. Então a gente tem que lembrar que a gente não pode ter segredos, né, na nossa família. Entre o nosso esposo, entre a nossa esposa, né, você, às vezes filho, você não pode esconder as coisas dos seus pais, né, senão as consequências podem ser piores, né. Então em Mateus 10:26 fala assim... portanto, não os temais, porque não tem nada que está encoberto que não vai ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Então, uma hora vai vir à tona, que nem no filme, uma hora o que aconteceu lá com o Senhor Incrível veio à tona. Se eu não estou enganada, é a Edna que solta, né, ela fez um novo uniforme para o Senhor Incrível. E a Helena não entende nada, né? A mulher, ela acha que não entende nada, não entendeu porque que ela fez outras roupas. Aí que ela vai ligar, então vem à tona, uma hora vai vir à tona o que você está escondendo. E em Provérbios 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Isso é muito sério. Se a gente tem errado em alguma coisa, se a gente tem errado ou se a gente tem escondido alguma coisa dos nossos pais, a gente precisa ser sincero com eles, porque assim a gente vai alcançar a misericórdia e a gente vai alcançar cura também para nossa vida, né? Sim, é um ponto muito interessante ali, a Bíblia fala, aquele que confessa alcança a misericórdia. Então, é muito melhor você falar, é muito melhor você abrir o jogo. Às vezes... nem é tão sério assim. Você cria algo na tua cabeça, fala assim, mas meu Deus, ninguém pode saber disso, algo muito ruim vai acontecer. Não, às vezes você abrir o jogo, você contar, a tua família vai te ajudar. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, né? A tua família vai te ajudar em alguma situação ali, às vezes é um pecado ou alguma coisa ruim. É melhor você abrir o jogo do que eles descobrirem. Aí mesmo a casa
vai cair pro teu Sim. lado, né? Eu acho que você, filho, às vezes pode pensar, mas meu pai não entende, mas eles não vão saber o que eu tô falando, eles vão achar nada a ver. Traga à luz o que está escondido, né? Faça a tua parte, né? Fale. Explique pra eles, né? Às vezes os seus pais já passaram por essa situação, você nem imagina. Então eles vão te dar conselhos muito melhores que os seus amigos. É muito importante isso, assim. Eu lembro de várias vezes que eu fui muito sincera com os meus pais, né? Falei o que estava acontecendo, eles me ajudaram. Ou brigaram comigo, mas era porque eu precisava que brigasse. Então, a gente não pode esconder o jogo, a gente não pode esconder, a gente não pode ter segredos, né, dentro da nossa casa. Tem algumas coisas, né, que às vezes vão ser guardadas só entre os seus pais, mas a gente não pode ter segredos dentro da nossa família. Isso, um outro ponto aqui muito interessante que a gente percebe nessa história é que a gente não deve negar a nossa verdadeira identidade. Eu não posso negar quem eu sou, da onde eu vim. O que acontece ali é que eles são heróis, né? E a natureza deles é de heróis, é o que eles são. E eles têm, quando é decretado lá que os heróis não podem mais eles estão banidos, né? Eles têm que viver como pessoas normais, né? Eles não conseguem. O Senhor Incrível ele não consegue, porque é a natureza dele, que é de ser herói mesmo. O que acontece? Muitas vezes nós temos escondido a nossa identidade de filhos de Deus, nós temos escondido a nossa identidade de cristãos, muitas vezes até da nossa própria família. Nem eles sabem que a gente é cristão, eles não veem a gente orar, eles não veem a gente ler a Bíblia, ou seja, a gente está se escondendo. E a gente não pode fazer isso, não pode negar quem nós somos de verdade. A gente não pode negar que a gente entregou nossa vida para Jesus, que Ele nos salvou, né? Que nós temos um Pai, um Deus, né? A gente não pode negar isso. A Bíblia fala quem nós somos em 1 Pedro 2,9, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós não somos chamados apenas para ser mais um, mas para fazer a diferença mesmo, né? A partir de quem nós somos em Deus. Um ponto bem legal também que a gente conseguiu retirar aqui como lição não lute contra o seu irmão. E isso é uma realidade para as famílias que têm irmãos, né, Pedro? Você que tem 2 irmãos, um gêmeo inclusive. Eu também tenho uma irmã. E a Violeta, e o Flash, eles são os filhos do Senhor Incrível, da Mulher Elástica. Eles têm uma relação típica de irmãos na pré-adolescência, né? Eles se matam em casa, brigam por qualquer coisa, né? Brigam por controle da TV, discordam de tudo. Tudo é motivo pra de mim, briga, né? Uma cena muito boa é que eles estão almoçando. Eu não sei se eles estão almoçando ou estão jantando e a Violeta não quer comer. Aí o Flash fala assim: se tivesse Toninho Bolonhesa, eu tenho certeza que ela comeria. Tipo, é típico de irmão, ficar se bicando, se provocando. Então, mas a gente... O interessante é que na hora que precisa se proteger, que tem uma ameaça de fora, eles se protegem e se defendem. Mas os poderes, as qualidades deles são diferentes. E é assim também dentro das nossas casas, a gente que tem irmão, a gente sabe... eu tenho uma irmã, né, como eu falei, a Natasha, e quando a gente era adolescente, assim, meu Deus, a gente brigava por tudo, na época que ela estava na faculdade estudando fora. Quando ela vinha, a gente quebrava o pau. E aí, depois que ela se formou e voltou pra cá, claro que a gente também já tinha amadurecido, mas a gente é muito parceira, a gente se defende mesmo. Então, é importante a gente saber que tem hora pra tudo, né? Tem hora que a gente também conversa mais sério, né? Mas a gente não deve lutar contra o nosso próprio irmão, ficar contra ele, não, ou ficar até contra as pessoas da nossa família, né? A gente não tem que ser contra a nossa família, a gente tem que lutar pela nossa família, não lutar contra a família, mas lutar a favor da família, né?
Então, a gente vê isso dentro da nossa casa, mas a gente também vê isso dentro da nossa igreja, né? Muitas vezes a gente entra em conflito um com os outros por coisas pequenas, por coisas banais, por discussões assim tolas mesmo, por diferentes motivos a gente muitas vezes se encrenca lá com os nossos irmãos da igreja. Mas a gente precisa entender que o nosso irmão, ele não é nosso inimigo, né? Tanto o nosso irmão da casa, quanto os nossos familiares, quanto a igreja. Às vezes demora pra gente entender isso, mas quanto antes a gente entender, melhor. A gente vai evitar muita briga, muita discussão, não vai levar a lugar nenhum, né? Isso, muitas vezes a gente até culpa os outros pelas coisas ruins que acontecem, mas quando nós mesmos somos os culpados pelo que aconteceu. Então, em 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso, pois não ama, quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem não ama seu irmão. Eu falei quem ama, né? Então, é isso mesmo. Se a gente afirma assim que a gente ama Deus, mas odeia o nosso irmão, a gente não ama Deus de verdade, né? Então, a gente precisa lembrar disso. A gente não pode lutar contra o nosso irmão. A gente tem que se juntar com ele, unir forças. Principalmente se você não tem pais convertidos, isso é um ponto muito importante. Lute pela sua família, não lute contra o seu irmão, né? Se você tem um irmão, se junte, né, para orar, para jejuar pela sua família, façam propósitos juntos e vai ser muito especial. É isso, gente. Esses são os pontos que a gente elencou aí, que a gente pegou, tirou dos Incríveis 1. Semana que vem a gente vai continuar com os Incríveis 2. Por favor, não perca. Tem mais algumas lições aí que a gente vai tá trabalhando aí sobre família, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acha que faltou alguma coisa, se a gente não falou alguma coisa, fale aqui, né, nos comentários, escreva aqui ou nos mande, né, no @somoshape pra gente comentar sobre. Que você tenha uma boa semana e a gente se vê semana que vem com os Incríveis 2. Se você curtiu esse vídeo, curta aqui pra gente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Faça todas as coisas possíveis aí para espalhar essa mensagem aí sobre família de uma maneira diferente, vendo o filme dos Incríveis. É isso, gente. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Até!